Olá, olá, boa noite a todos, a todos e a todas. Estamos começando mais um Blog Tabacaria Essas Mulheres. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, responsável pelo projeto Essas Mulheres e também colaborador do blog Feminário Conexões, o excelente blog Feminário Conexões. Ana Cristina, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Essas Mulheres e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a escritora, uh, atriz, dramaturga, diretora de teatro, tradutora também, Yara Camelo, a paulista Yara Camelo. Daqui a pouco vamos começar a nossa super conversa, nosso super bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Já já começa o nosso super bate-papo com a Yara Camelo. Sejam todos bem-vindos. Já já começa o nosso super bate-papo com Yara Camilo. Sejam todos bem-vindos. Aqui a nossa convidada já entrou. Vamos chamá-los então aqui já para nosso bate-papo. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Vamos chamar a nossa convidada. Editora Voz Mulher, minha querida amiga Thelma Ventura, seja bem-vinda. Juliano, seja bem-vindo. Aguardando a nossa convidada entrar. Boa noite, Thelma. Vou chamar de novo aqui, deve ter algum problema. Vamos ver. Aguardando a nossa convidada. Entrar. Oi, Yara. Olá, olá, Sidney. Como é que eu Oi. entro? Oi, Pra mim a pera. imagem tá toda escura pra mim. Pois é, para mim também. Espera só um pouquinho. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não digo que os deuses da internet são pervertidos? Olha aí. Vamos lá, vamos chamar de novo, vamos ver se agora dá certo. Isso porque a gente acabou de fazer um teste. Seguindo. Como que faz? Será? Você está me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Só que a tua imagem pra mim Mas ainda a tá imagem escura. não. Uai, o que é? Vê. Opa. Entrou não? Não, né? Não. Eu vou Não, voltar não ali e entrou. entrar de novo. Não entrou, Tá né? bom então. Não. Vou Não. voltar. Eu vou voltar. Vamos ver se eu consigo. Uhum. Aí, os deuses da São pervertidos. Vamos lá, vamos aguardar a nossa convidada entrar de novo. Vamos lá.
Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Mariane, seja bem-vinda. Estamos aguardando nossa convidada entrar. Yara Camilo, escritora, jornalista não, perdão, escritora, tradutora, atriz, dramaturga, diretora de teatro. Vamos ver. Vamos que fala. Oh, vamos ver se agora dá. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim, não? Agora sim. Eita, eu pedi aí não entrava, não sei porquê. Que eu te falo, os deuses da internet são pervertidos. Eu tinha acabado de fazer o testinho um pouco antes, estava tudo certo. Pois é, estava tudo certo. Mas enfim, conseguimos, né? Conseguimos. Seja Então tá bem-vinda ao Essas Mulheres, Yara. Estou muito feliz Muito de obrigada. aqui, viu? Obrigado por aceitar meu convite. Eu que agradeço, uma honra participar aqui desse programa, que eu já vi várias entrevistas suas com pessoas muito lindas, assim, de várias áreas, de vários setores. Que bom. Obrigado. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. O trabalho que eu faço com o maior carinho. Para mim é uma aprendizado. É renovado dessas lives. Para mim é muito importante. Mas né? É sempre uma troca muito linda, né? Sempre. Eu tenho que agradecer também aqui a nossa querida amiga Heloísa Aragão, que fez a Heloísa. Ela que fez a ponte, é verdade. Que é escritora também, tem um canal lindo lá no YouTube, lá o Cultura em Maranhão. Faz um trabalho lindo. Eu conheço. Heloísa Aragão. Fantástico. Isso mesmo, eu conheço. Yara, eu sempre quando eu começo aqui minhas lives, sempre que eu posso, eu gosto de ler alguma coisa das minhas convidadas, né? Até a gente conversou isso para você até mandou um texto aqui para mim. É um mini conto muito legal. Obrigada. Eu gostaria de ler agora também, né? Como a gente falou, posso começar a ler? Claro, muito obrigada. Claro, a honra é minha. O conto é Olhos sobre Tela, perdão. Pequeno quadro de um mundo onde não mais se pisa distraidamente a pequena flor nascida nas gretas do asfalto. A pressa foi abolida. A flor pode ser vista, apreciada. É normal ver alguém abrindo espaço em torno dela, quebrando o asfalto, dando-lhe terra proteção. O relógio não é mais senhor do nosso tempo, mas a antiguidade é ilustrar histórias para nossos netos. A surpresa de encontrar um amigo sobrevivente é a felicidade das mais sonhadas. Assim o nosso hoje, o hoje do meu neto, que se move tão naturalmente neste mundo novo. E quando lhe conto dos dias de antes, de pandemia e pré-pandemia, ele me diz: como vocês conseguiam viver num mundo que tratava a vida como se não fosse ela o bem maior? Respondo: não conseguimos, querido. Mas ainda estamos aqui, ainda somos nós. Sigamos adiante, com um olho na trilha e outro na utopia, sendo a arte nossa estrela e o afeto, o trabalho, a resistência nossos guias. Que lindo, Yara, que lindo. Obrigada. Esse texto era para um mundo pós-pandemia, que eu queria crer que a gente aprenderia alguma coisa e que aboliríamos a pressa, a correria. Por enquanto ainda não foi, mas ser humano, nós seres humanos somos complicados de aprender as coisas, temos que apanhar bastante, né? É verdade, a gente custa aprender, né? Custa muito. Mas eu queria ler um outro texto pequeno seu aqui, que está nesse livro delicioso, Volições de contos, né? Sim. Esses dois livros, por assim dizer, e o Volições. Obrigada. Foi pela editora lá, o Massal Ono, editor. Massal Ono, editor. Saudoso Massal, né? Saudoso, ele já faleceu? Já, Massal já partiu, já está editando livros lá no céu.
Ah, que legal. Que legal. Quer dizer, ele Não, deixou mas ele uma obra, continua, deixou uma deixou, história que ele continua vivo, né? E aí, continua. por assim dizer, é da editora Patuá. Editora Patuado, querido Edu Lacerda. Eduardo Esse é Lacerda, faz de. um trabalho lindo. É, sim, E, nossa. e eu peguei do Volições aqui o outro mini conto que lindo aqui, que Sim. é Violeiro. Ah, Morrer o cantando violeiro. não é para qualquer vivente. Violeiro que assim vai, deixa rastro de aura no jardim, onde em fim das tardes de outono se ouve ou se desenha uma canção. Fantasma diurno, fantasma de luz contra o sol que se esvai. Ressurge o violeiro, saudoso dos prazeres dessa vidinha à toa. Não traz correntes, mas gemidos, de pura preguiça e amor. A amada casou faz tempo, mas em tardes assim se arrepia, se tranca no quarto, solta os cabelos todos, põe camisola de seda, alisa as penas da passarinha e relembra o que já não há. Dia seguinte, volta a amada aos trilhos e o violeiro ao canto dos que assim se arrematam, espocando como cigarras ou usando serenatas no terreno proibido que às vezes é o jardim de uma flor que já tem dono. Que lindo, que delícia, cara. Obrigada. Mais uma Obrigada. vez Essa agradeço. Pode falar, perdão. foi de coração aí os presentes, os 2 livros que eu enviei para você. Essas últimas páginas do Volições, você vê que são textos sobre desenhos, né? E Uhum. foi o contrário. O Wilson Neves, grande amigo, grande artista também, ele fez a ilustração, todas as ilustrações do livro. Cada conto tem a sua respectiva ilustração. E nessa segunda parte, que são esses desenhos coloridos, eu propus o seguinte, falei, me manda os desenhos que eu escrevo sobre. Então Que tem legal. uns 5 textos que são breves e o violeiro é um deles, né? Então eu trabalhei sobre os desenhos. Aliás, é com ilustrações lindas mesmo. O Wilson fez um trabalho fantástico. Tem um trabalho muito belo. Uhum. Vamos conhecer um pouco mais da Yara, então, aí. A Yara Tá? Camilo nasceu em São Paulo, capital. Ou seja, é Isso. do pastel e da caldo de cana? Não. Sim, da terra da garoa e do cafezinho, né? Ah, do Sem um cafezinho. café não tem jeito de ser paulista, né? Sim. Formado em Comunicações e Cinema pela FAAP, né? Fundação Fala. Armando Álvares Penteado. Sim. Conhecidíssima. Autor dos livros de contos, por assim dizer, esse aqui que eu mostrei para vocês, pela editora Patuá, o grande Eduardo Uhum. Lacerda, 2018, Volições, esse Isso, aqui, do Marçal Ono, né, se tem a relação, isso, 2007, e Hiatos, isso, pela RG Editores, 2004. isso. E sua Uhum. trajetória, trabalho de tradução e revisão, como a tradução das novelas Exemplares, de Miguel Cervantes, obra lançada pela Isso, editora Martim Claras, em fevereiro de 2021, ano passado. isso. Trabalho de É, teatro como atriz, diretora e dramaturga, coordenação de oficinas de teatro e oficinas literárias. Participação em isso. antologias, participação em antologias, opa, perdão, em encontros Saraus, encontros literários e saraus, literários. além de Isso, vários isso, contos premiados. Ah, isso, multiplicações de pães, copydesk, contos isso, lindos. que estão Atualmente aí no trabalho, Volições. estou aqui no Condições, isso. Estão aí E no acaba de Volições. e acaba de concluir, e atualmente trabalha em um projeto de tradução de mais uma obra de Cervantes, Inédito do Brasil. Isso, Pode falar para a gente o isso. título da obra? Posso, sim, chama-se Os Trabalhos de Persílis e Sigismunda. Foi o último livro que Cervantes escreveu. Ele faleceu 4 dias depois de concluir esse livro, e ele dizia que era o livro mais belo porque falava de amor. E é mesmo a história de 2 amantes que atravessam a Europa setentrional e eles se disfarçam de irmãos para poder fugir às perseguições e tal. E de um outro personagem. Ele realmente é muito belo. Ele é inédito no Brasil, ele é publicado em Portugal, mas ele nunca foi lançado no Brasil e eu estou fazendo a tradução. Eu Ah, acredito que que o ano que legal, vem ele chegue aí. que E agora bacana. nós não contamos, nós não tivemos a revisão do Cervantes sobre essa obra, né? Porque Uhum. ele faleceu. E ele escreve, inclusive, um prólogo em que ele diz: adeus, meus amigos, vejo vocês no outro mundo e tal. Ele se despede mesmo do mundo, mas deixou uma obra belíssima, né? E essa Imagina. obra, para mim, é muito especial. Né? Miguel Cervantes tem o nome dele na literatura mundial, né? Tem. Nossa,
E as novelas também, né? As novelas exemplares dele, um trabalho muito belo, né? Uhum. O Nogueira Brisa colocou que Yarinha, Yara, a Conceição Teixeira, Yara, Ah, querida, sejam todos Conceição, minha bem-vindos. cunhada querida. Ah, cunhada, seja bem-vinda, Conceição. E o Nogueira Brisa também botou aqui Yarinha, seja bem-vindo, Nogueira. E continuando aqui então. E acaba Esse de. é o Nogueira Brisa. Nogueira Biller. É? Aqui tá Nogueira A Brisa Brisa. Nogueira. Sim, uma amiga Brisa Nogueira. querida também. Sim, Ah, seja bem-vinda, Brisa Nogueira. Ah, sim, e acaba de concluir a tradução de Aveces, prosa, do escritor mexicano sim. Adolfo Castañón. Ó, com previsão de Isso. lançamento para breve. Legal. Vai ser lançado, acho que ainda esse ano. Esse escritor, ele tem um trabalho muito belo, ele também não é publicado no Brasil. Faz muito tempo que eu tento trazê-lo, né? E o ano passado até foi numa live assim, com o Claudinei Vieira, que é editor da Desconcertos, editora, não sei se você conhece, tem um trabalho também muito belo. E ele faz um programa chamado Ressonância. E aí, falando de projetos na entrevista, né, eu falei desse trabalho do Castanhon, que se chama, em português, às vezes, prosa, né? E que eu queria muito trazer para o Brasil. Aí, durante a entrevista, ele falou, e se fosse uma editora independente pequena que publicasse, que é a dele? Então vamos. E aí foi firmado, lá na live mesmo, que a gente faria, né? E o Castanhon já tinha cedido os direitos, ele foi muito delicado, muito generoso, liberou os direitos da obra e ele está participando também do processo de edição. Ah, que legal. E em breve acho que essa obra vai aparecer aqui. A edição é da Desconcertos, a tradução é minha, a revisão do Edson Biller, a capa da Lena Monteiro. Então tem uma gente, assim, um pessoal muito belo trabalhando e acho que vai sair em breve agora. Ah, vai ser lido sim, com certeza. É muito bom quando um editor, uma editora compra a ideia, né? Assim. Sim, sim. Bom, eu passei anos e séculos tentando publicar o Castanhon aqui. Aí ia numa editora, deixava o trabalho, aí as pessoas, eu vou te dar um retorno. Aí, não, no momento não. Aí alguns conheciam o Castanhon, porque ele é um escritor bastante conhecido no México. Alguns conheciam, mas no momento também não dá. E lá ia eu. E cada vez que eu chegava numa editora, eu escrevia para o Castanhon, acho que agora vai. Aí não ia. Mas agora realmente está já quase Agora chegou a hora. Chegou. É o tempo, né? Pai e companheiro, como diz o Drummond, né? Tem o momento das coisas, né? A gente que às vezes fica meio, né? Assim, tipo, puxa, eu queria fazer, mas acho que chega o momento certo de acontecer, né? A Yara também trabalha em seu próximo livro de contos e um texto de dramaturgia. Ah, que legal. Isso. Estou trabalhando também, né? Tem títulos Nesse de contos, o texto. Ainda não tem. E nem o texto de dramaturgia tem 2 títulos provisórios, mas que eu ainda não sei qual será. O primeiro seria o primeiro Natal, que ainda não sei se será esse o título, mas ainda não cheguei. Né? Às vezes o livro tem que a obra tem que terminar para a gente achar o nome dela, né? Às vezes acontece isso. Verdade. Né? Tem que terminar, que aí dá aquele. Aí você olha e fala, aí vai, né? Às vezes não, às vezes você fala, não, vai se chamar. Exato, né? Aí você olha e fala, opa, então é isso. O Por Assim Dizer foi assim, quando o livro já estava concluído que veio o nome. E o Volições foi o Massal que batizou. Né? Um Massal muito singular de fazer, né, livros. Né? Ele compunha com os contos, ele fazia capa de cartolina, colava, ele montava um livro artesanalmente, né? E passava para o autor com as sugestões dele. Aí o autor via, devolvia para ele. Eu fiquei 1 ano assim com uma sala. Todo o ano 2005 foi isso. E aí um dia que ele me entregou o livro assim com uma capinha de cartolina, né? E aí ele escreveu Volições. Então ele que batizou, né? Que eu ainda não tinha título. Que legal. Ele respirava a confecção do livro em todas as suas etapas, né? Nossa, sim, o Massal é um exemplo, né? E com quem eu aprendi, nossa, muito.
Ah, legal, quando a gente está com a pessoa, a gente aprende, né? Isso que é legal. Nossa, não tinha como, né, não aprender. Ele era um homem muito sábio, uma pessoa muito bela e com um trabalho aí, né, vastíssimo. Legal. E a Yara também participa de sites literários, como o Sim, do diversosafins.com.br. Fabrício Brandão, querido. Aham. Legal. Tem também o Germina, né? No O Germina germinaliteratura.com.br. Literatura de Minas, das meninas, sim, muito bem. Legal. Também tem o Releituras, releituras.com.br. Releituras, E sim, além de outros. E também tem o seu canal no YouTube. Tá? Canal no YouTube isso, Yara Camilo, que é muito legal, que você isso. faz leitura dos seus textos, né? Um canal muito É, bacana. faz tempo que eu não posto nada lá. A minha ideia era postar cada semana, tal, mas assim, acabei passando um tempo sem colocar, mas colocarei. Agora tem vários contos lá que eu apresento, né, lendo e tudo. Eu misturo um pouco a literatura com o teatro, né, porque o teatro foi meu primeiro amor, né, nas Hum, artes. E então, junto com a literatura, aí dá para ler, para interpretar alguns contos. Então, quem quiser conhecer, é só escrever Yara Camilo no YouTube que Cara, bate lá, vai vale a chegar lá. pena, hein? Pode ir lá que vale a pena. A Jane Virmão Obrigada. entrou aqui, colocou já um Oi, Jane, querida. brindando. Seja bem-vinda, Jane. A Oi, Flávia também Jane. entrou, seja bem-vinda. Você falou agora que o teatro foi sua primeira paixão, né? E eu li que Sim, a sua mãe trabalhava na editora, né? Revisora, né? isso. É, E você é, frequentava muito a biblioteca Monteiro Lobato a também. biblioteca. Então, Sim, você virou muito literatura na infância. E como é que apareceu o sim. teatro para você? Ah, então, como eu disse, eu nasci numa casa que havia uma estante de livros, né? Uhum. Minha mãe era revisora e ela ganhava os livros que ela revisava e também tinha o costume de comprar, né, livros. E então era para mim uma coisa comum. E eu achava até que existia livros em todas as casas, porque era tão natural, né, a presença dos livros. E aí aconteceu a minha família era muito pequena, era minha mãe, minha avó e eu. E a minha avó faleceu, minha mãe trabalhava e eu tinha que ficar em algum lugar enquanto né, ela não, quando eu voltava da escola, eu tinha que ficar em algum lugar. E aí foi combinado que eu ficaria na casa do meu tio e da minha tia, e tinham 6 filhos, né? E, e eles tinham mudado recentemente para Vila Buarque. E o apartamento era muito pequeno. Até a minha tia chamava a gente de uma plantação de capetas, né? Porque ela enlouquecia num apartamento tão pequenininho, né? E aí um dia, logo, assim, como fazia pouco tempo que eles tinham mudado, assim, não conhecia muito, um dia ela olhou pela sacada e viu a pracinha, que ela chamou de pracinha, era a praça da Biblioteca Monteiro Lobato, né? E do Teatro Leopoldo Frois. Isso nos anos 60, né? E aí ela até comentou com a minha mãe, eu quero ver se eu posso soltar os capetas lá um pouco naquela praça para eu ter um pouco de paz, né? Então, lá fomos nós com a tia conhecer a tal da pracinha. Só que ali dentro da praça tinha a biblioteca, que a gente nem sabia que existia. E quando a gente entrou ali, a gente passeando ali, uma senhora que estava na porta da biblioteca, que por sinal era funcionária da sala circulante, viu a gente, falou para minha tia, vocês não querem conhecer aqui a biblioteca? Minha tia, não, a gente veio ver a praça. Não, mas a biblioteca é para criança, que atendia crianças de 6 até adolescentes de 16 anos. E aí mudou a nossa vida, né? Nós fomos conhecer a biblioteca e abriu-se um mundo fantástico para a gente, né? A biblioteca tinha uma sala de leitura, né? E a rotina era assim, a gente entrava e lia meia hora na sala de leitura. Lápis de cor, lápis de cera, tinha sala de jogos, sala de música, um jornalzinho na biblioteca feito pelas crianças, sob orientação de uma funcionária. Tinha a sala circulante, onde se podia retirar livros. E um belo dia eu estou chegando na biblioteca e vi um cartaz ali. Você não gostaria de fazer teatro? Reunião na sala do jornal, tal hora. E era o saudoso Yakov Hillel. Muito jovem, acho que ele já tem uns 17 anos. Ele já tinha formado teatro infantil Monteiro Lobato, Timó. Né? E ali eu comecei meu amor pelo teatro. Né? E aí comecei a participar das montagens e passei toda a infância, adolescência fazendo teatro. Eu, meus primos, várias crianças que frequentavam a biblioteca.
E nessa época também havia na biblioteca um concurso de redação todo mês. Assim. Os temas eram, por exemplo, junho, festa junina, agosto, mês do folclore, outubro, Semana da Criança, era um tema que a gente escrevia sobre. E aí havia uma premiação, ganhava-se livros e tudo, então havia esse estímulo para a gente escrever, né? Por isso que eu digo que são os dois amores, né? O teatro e a literatura. E aí não parei mais. A biblioteca foi fundada ela foi fundada em China, ela formou muitas gerações. Muitas pessoas passaram por lá, né? Ela foi, e havia uma rede de bibliotecas. A Monteiro Lobato era central, mas havia várias bibliotecas de bairro. Então a gente ia para as bibliotecas apresentar os espetáculos com o Yakov. Havia um intercâmbio muito grande, muito belo, e você imagina quanta gente passou por lá, né? A biblioteca foi idealizada pelo Mário de Andrade, e o Monteiro Lobato era um grande apoiador, né, dessa biblioteca. Enfim, e a gente recebia visita de escritores. Depois foi formada a Academia Juvenil de Letras, que era no formato da Academia Paulista, com 40 membros. E o pessoal da Academia Paulista, os escritores, iam lá visitar a biblioteca. Então, ia Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, o Paulo Bonfim, que era patrono do jornal A Voz da Infância, e o Hernani Donato também, ele inclusive doava livros da Melhoramentos para dar para a gente. Enfim, foi um mundo totalmente novo que se abriu para mim. Eu já amava os livros e comecei a amar mais ainda. E assim foi a trajetória até hoje. Que legal. Como é importante você ter um espaço como a biblioteca, né? Nossa, demais, demais. E ainda com esse conceito, né, com tantas atividades que acontecem na biblioteca, né? Não era só o acervo lá, o livro, não. Tinha várias atividades correndo, atividades culturais, né? Isso é muito bacana. A Cecília Meirelles, que foi a primeira biblioteca infantil do Brasil, no Rio de Janeiro, ela já tinha esse conceito, né? Lá no começo da década, a biblioteca já tinha a decoração toda já remetia a textos da literatura, a Mil e Uma Noites, tinha espaço para música, espaço para outras atividades, ela mesma ia lá conversar com a garotada, tinha teatro, quer dizer, esse tipo de conceito de biblioteca é fantástico, assim, né? Desperta a paixão na garota mesmo. Desperta, e eu acho que mesmo que a pessoa não siga um caminho de arte, toda profissão, toda pessoa de todas as profissões deveria exercer uma forma de arte, né? Porque faz muito bem. Você pode ser um, sei lá, um engenheiro, um professor que gosta de tocar violão. Todo mundo ama as artes, né? Então, eu acho que seria muito bom que as pessoas exercessem, porque tanta gente que passou pela biblioteca, nem todo mundo seguiu pela carreira, mas aquilo está para sempre dentro da pessoa, né? E havia muitas outras atividades paralelas, né? Por exemplo, a biblioteca recebia toda semana as crianças do Instituto Padre Chico, que era um trabalho de assistência a deficientes visuais. E as tias lá da biblioteca, a gente chamava todo mundo de tia, dizia, vai chegar o ônibus do Padre Chico, vai lá receber. Então, cada um de nós, a gente ia lá e recebia e guiava 2 crianças, 3 crianças, íamos todos para a sala de música. Isso era uma rotina, né? Então, havia toda uma interação, um trabalho humano junto. E hoje eu penso que a biblioteca fazia também, sem ser de uma forma declarada, um trabalho quase que de creche, né? Porque os pais trabalhavam. Estavam lá e não tinha ninguém vigiando, simplesmente nos sentíamos muito livres, né? Não existia nem grades na praça, como hoje existe. Era uma coisa aberta. E a gente brincava lá fora, ia na biblioteca, e os pais ficavam tranquilos, né? Com a gente lá. E quantos anos, né? Quantas crianças, quanta gente passou por lá, né? Então é um bem infinito, assim. Você já voltou lá à biblioteca quando adulta lá para ver como Nossa, muito, muito. Demais, Outro dia mesmo, porque assim, depois quando eu fiquei adulta e tudo, aí eu trabalhei também no departamento de bibliotecas formando grupos de teatro, ou seja, repetindo um pouco do que eu tinha aprendido com o Yakov, né? E aí, volta e meia, nos trabalhos de teatro, eu ensaiava na biblioteca, às vezes dava uma oficina. Então, volta e meia, a gente acaba de novo lá no Monteiro Lobato, né? E
E em 2015 houve a comemoração de 50 anos do Timó, do Teatro Infantil Monteiro Lobato. E aí reencontrei muita gente querida, inclusive a Jane, que está aqui assistindo. Muita gente. E foi uma comemoração, encontramos todos nós já de cabelinho branco, né? Mas tinha pessoas que eu não via há 50 anos, assim, que eu tinha visto quando criança. E a biblioteca continua, né? O trabalho dela, claro, muda muito com o tempo, mas ela continua. O ano passado teve um abraço simbólico na biblioteca, lá em volta de todo o quarteirão também. Enfim, é uma coisa eterna, né? Que legal, que legal. A Rita Pinheiro entrou aqui, seja bem-vinda. Canguleiros Arte também entrou. Canguleiros Arte Café, seja bem-vindo. A minha tia Fátima do Menor, seja bem-vinda. O Josiel Peruca aqui também entrou aqui, mandou uma mensagem para você. Yara Camilo, que saudade dessa mulher incrível. Seja bem-vindo, Josiel Peruca. Obrigada. Você sabe que uma amiga minha lá do Rio Grande do Norte, Yara, grande amiga Carla Alves, ela é professora de escola pública, ela é também produtora cultural. Escreve bem também. Só que ela não é professora, não se assume profissional de escritora, mas ela escreve bem. E ela fez um projeto que rolou até antes da pandemia, né? Porque a pandemia tudo pandemia. Baixo, né? Mas ela tem um projeto lindo chamado Quintas de Sarau. Ela levava para as escolas públicas várias atividades culturais, artes plásticas, dança, literatura, cinema, teatro também. Ela levava, que bonito. Claro, tudo com foco na cultura potiguar, né? Então, sim, mas nossa, que é riquíssimo. Potiguar, artes plásticas potiguar, tudo. Que bonito. Potiguar, que é legal. E eu entrevistei ela aqui no Essas Mulheres, e ela me falando depois muito legal, que teve uma aluna que chegou para ela falar com ela, e falou para assim, professora, muito obrigada, eu nunca tinha ido no teatro. Olha, coisa você linda, tá vendo? Né? Que lindo, sim. Isso marca a gente por toda a vida, né? Por isso a cultura é tão importante, né? Por isso é tão importante que se preserve e se respeite, né? A cultura, né? E que tenha incentivo também, né? Tem incentivo, né? Que belo trabalho dela. Tem que incentivar, dar incentivo a quem faz arte, quem faz cultura, que vai lá, que pesquisa, que produz, e incentivar também e permitir também que o público tenha acesso a isso, né? Então, sim. Isso é importantíssimo, né? Coisa que está bem longe de acontecer no momento que a gente está vivendo no país, infelizmente. Né? Nossa, tá muito difícil. A arte, todo o humanismo, as humanidades estão muito aviltadas, né? Precisamos, né, de novo, de respeito, né? Às artes, a tudo que é belo e tudo que faz bem ao ser humano, né? É verdade. A Zezé Poesia, mas entrou aqui, seja bem-vindo, Zezé. Ô Yara, agora eu vou fazer um quadro que é tradicional aqui das nossas lives. Se não fizer, amanhã tem um monte de gente me xingando. Por que não falou? Mas, na verdade, é um quadro que eu amo fazer, adoro. Para mim é um prazer fazer. Dá muito trabalho, mas eu adoro fazer. O resultado é sempre legal, um aprendizado para mim. Que é o Algo Essas Mulheres, é o quadro, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser resgatada, lembrada, né? Como eu sempre falo para as verdade, numa sociedade tão machista, misógina mesmo, é preciso lembrar o legado dessas mulheres que abriram porta, né? E na maioria das vezes, pé na porta e quebrando a porta, né? Sim. Então, é isso, a gente não pode esquecer. Infelizmente, é verdade. Então, já são quase 100 mulheres homenageadas, toda semana uma mulher diferente. Eu comecei com a minha conterrânea, a catarinense Antonieta de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora, política, a primeira política negra do Brasil. Quem é? É que o som ficou ruim. Como se chama? Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, sim. Aí eu passei por várias mulheres incríveis. Falei de Inês da Silveira, Marielle Franco, falei de Cacilda Becker, já falei de Carolina de Jesus, essa escritora fantástica. Opa! Maravilhosa. Já falei de Pagu, já falei de Yara Elvaberg, que lutou contra a ditadura. Companheira de Lamarca, sim. Companheira de Lamarca. Também já falei aqui da Dilma Ferreira, que foi uma líder do movimento dos atingidos por barragens, que foi assassinada no Pará. Enfim, mulheres de várias... A Margarida Maria
Maria Alves, que foi uma linda sindical fantástica do Margarida Paraíba. Marial, sim, sim. Mulheres fantásticas, eu tive o prazer de falar aqui. Quase 100. Só gente bela também, hein? Só gente bela, forte, É. admirável. E Que legal. na semana. Legal mesmo, obrigado, Yara. Na semana passada eu falei, tive a honra de falar da tia Maria do Jongo, uma mulher Maria do fantástica do Rio Jongo. de Janeiro, com Sim, uma defensora da cultura africana, do Jongo, fantástica. o Assim. jongo é maravilhoso. Sim, O Jongo é maravilhoso, é lindo, né? É lindo. Além sim, também, é ela lindo. foi uma das fundadoras com a família dela da tradicional Escola Império Serrano, de muita história no Rio de Janeiro. Olha, Tia Maria, que tia legal. Maria, tia Maria do Jongo é fantástico. E hoje eu vou Aham. ter a honra de falar de Itália Fausta, super Sim, atriz, atriz. Sim, atriz, é, considerada a primeira dama do teatro brasileiro da época sim, dela, né? Acho que é a primeira atriz profissional do sim. teatro brasileiro, muitos consideram. E Aham. Itália Costa, uma história fabulosa, assim, né? Ela nasceu em 12 de janeiro de 1879. Algumas dúvidas, assim, da data do nascimento, mas é um ano antes, um ano Tá. depois, é por aí. E morreu em 31 Uhum. de maio de 1951. Tá. Aliás, ela é filho de imigrantes italianos Sim. e há uma controvérsia também quanto ao local do nascimento dela, né? Porque Sei. ela nasceu, segundo a mãe dela, nasceu em São Paulo, lá no bairro da Moca, né? Onde tem muitos E italianos, sim. um italiano, sim. Mas só que o pai Sim. dela, né? O pai da Itália, registrou ela na Itália, né? Queria registrar a filha na Itália, então aparece registrada como nascida em Verona, na Itália, assim. Isso Tá. até já deu uma dor de cabeça para a Itália mais tarde, numa rixa com um grupo de teatros ali, que o pessoal fala, essa mulher não é Nossa. brasileira, tá querendo Vixe. tirar Oh, meu vantagem, Deus. mas o quê? Aquela coisa toda, a inveja, ainda mais sendo mulher, Não. né? Os caras vão para Sim. cima. Foi até parar na justiça, mas aí o juiz falou, não, ela é Olha brasileira só. mesmo, e cada um vai fazer a Olha sua. só. O juiz deu razão para Uhum. ela. Mas Uhum. enfim, o nome da Itália, o verdadeiro era Fausta, oh meu Deus, Poloni. Aham. E ela começou no teatro criança, assim, substituiu uma atriz Olha. que teve que se ausentar no teatro e começou a fazer teatro pequena, já criança ali e tal. E Sei. depois, quando ela foi trabalhar como operária numa tecelagem, ela começou a fazer Uhum. teatro amador, né? Era um Ah, teatro tá. voltado para os operários mesmo, assim. Muito no começo ela fazia muito na língua italiana, né? Voltado para os Para os imigrantes italianos que imigrantes. trabalhavam Aham. lá nos operários e tal. Mas era um teatro muito consciente. A Itália sempre teve uma consciência social muito grande, assim. Olha. Tanto que ela fez parte do Partido Comunista, ganhou até o carnezinho Sim. de sócia dela das mãos do Luiz Carlos Prestes. Ó, Tinha muita que consciência, a barato. nossa Itália falsa. Itália Assim, né? Fausta. Que veio Aí, nos aí, visitar hoje durante a live. Que legal, né? é, A lembrança dela. Que bom que você trouxe. é. Aí em 1916 foi a estreia internacional dela, né? A estreia Aham. profissional dela. E começou assim com pé direito, né? Ela participou, Aham. foi convidada para participar da Companhia de Teatro Portuguesa, da Sei. Lucina Simões e Cristiano de Souza, uma companhia super Uhum. prestigiada, né? Que estava fazendo aqui Sim. o torneio no Brasil. E ela entrou, foi convidada para essa companhia e como protagonista, fez um sucesso grande no país Olha. inteiro. E depois, em 1913, ela foi para Lisboa, Portugal. Fez sucesso Aham. lá também, fazendo teatro, contratando por Olha. vários nomes poderosos do teatro português. Sucesso Aham. lá. Aí voltou para o Brasil, isso em 1916. Aí aqui em 1916, junto com o Cristiano de Souza, que tinha voltado para o Brasil, mais um outro ator Aham. português lá, o Alexandre Azevedo, um ator português, eles criaram Aham. aqui. Era uma época que estava na gripe espanhola, fazer teatro não estava Sim. complicado. Mais ou menos como Uhum. aconteceu fazer teatro na pandemia, né? Era complicado, teatros fechados. Mas Complicado, aí sim. eles criaram lá o Teatro da Natureza, que era um anfiteatro, ou seja, ao Aham. ar livre, para ser Ah, uma tá. pessoa que se reunir. Então fez muito sucesso esse teatro ao ar livre, lá, o Que anfiteatro legal. do Rio de Janeiro. Cabia 13 mil pessoas no anfiteatro, fez muito sucesso. Nossa, olha que legal.
iniciativa fantástica da Itália, junto com o Cristiano e o Alexandre. Aí depois disso ela começou a fazer teatro direto, né? Teve uma companhia em nome dela, a Companhia de Teatro Itália Fausta, um trabalho fantástico. Olha, Aí depois também ela participou foi presidenta do sindicato não, da Casa dos Artistas, que era o sindicato dos artistas, olha, né? Na década de da 30, época, né? 1936, e ela Olha, era pessoa mesmo com uma consciência fantástica, brigava pelos artistas, pelo pelos direitos, né? Sim, teatro, falava muito da questão da mulher no teatro, né? Tudo que sim. as condições de trabalho da mulher, mas naquela época a mulher fazer teatro, Nossa, aquele negócio nossa. era, nossa, Imagine, né? era Sim, complicado, né? Porque mulher era aquele combo, né? Era para ser casar, ter filho e agradar o marido, né? E sim, alguém que vai, sim. vai fazer arte, vai fazer teatro, nossa, era Nossa, mal é. vista, tinha tudo. Quem Ela saía brigava do pela. contorno, né? Sim, Nossa, é do contorno, exatamente isso. é. Então ela fez trabalho muito, muito forte na Casa dos Sei. Artistas. Aí lá pelo final da década de 1940, até já tinha saído da Casa dos Artistas, do sindicato, mas era uma pessoa Uhum. tão ali forte na luta pelo teatro, que ela comprou briga com um empresário do Rio de Janeiro lá, que queria fechar o Teatro Fênix e colocar um cinema no lugar, né? Substituir o teatro por um Aham, cinema. Porque o tá. teatro não tá dando nada, vamos colocar um cinema. Falou, Nossa. não, não, não vamos fazer isso não. Chamou os artistas do teatro, atores, atrizes, todo um produtor, todo mundo que participava do teatro. Vamos invadir lá o Aham. teatro, invadir os camarins, botaram cama, mesa. Aqui ninguém Ó, vai mexer no teatro. Foi um olha só, escândalo na época. Você imagina, uma mulher liderando um rapaz, um motim desse, né? movimento desse, né? Sim, sim. Só que foi um escândalo, só que ela conseguiu voltar atrás. O empresário Conseguiu, voltou atrás olha, e o teatro Fênix continuou firme e que forte. legal, Muito legal que essa coisa. legal. E a, e a, e a, e a Itália também participou de várias iniciativas importantes no teatro brasileiro, porque era uma época que o teatro brasileiro já Aham. estava procurando uma identidade, né? Uma identidade que o Sim. teatro estava procurando ainda. Ele participou de várias iniciativas importantes, como o Teatro do Brinquedo, uma iniciativa da Eugênia Moreira, uma grande jornalista Uhum. ligada ao teatro. Até já falei aqui, já Olha, homenageei a Eugênia Moreira aqui que nessa mulher, legal, junto com o que marido lá, o legal. Álvaro Moreira, que era um dramaturgo, escritor, fez parte da Academia Aham, Brasileira. E eles tiveram essa iniciativa do Teatro Brinquedo, que tentava dar uma outra cara para o teatro brasileiro. Também participou lá aham. da fundação do Teatro dos Estudantes do Brasil, no Rio de Janeiro, outra iniciativa Olha, importante. Enfim, o Teatro Popular de Arte também no Rio de Janeiro, que foi organizado ó. pelo sobrinho dela, o Sandro Poloni, né, que foi empresário de teatro, também foi diretor, ator, Uhum. junto com a esposa dele lá, a Super Maria Della Costa, uma grande É, Maria de de la Costa. teatro. Tá? Então é eles Sim. que fundaram o Teatro Popular de Arte e a Itália participou. Enfim, a Itália teve Uhum. uma carreira no teatro muito produtiva, uma pessoa muito consciente de consciência social. Aham. Ali depois, falando com ela já estava mais devagar, já estava fazendo pouco Uhum. trabalho. Começou a dirigir várias peças de teatro também, mas deixou Uhum. um legado fantástico, assim, né? Ela que fez na maior parte da carreira muita tragédia grega, né? Sim, Mas deixou o seu marco e vale sempre falar de Itália Fausta, que foi uma mulher Itália incrível. Fausto. Itália Fausta Sim, presente. Se você quer fazer algum presente. comentário, fica à vontade, Yara. Não, se você vê, você está contando da luta dessas pessoas, dela e de outras pessoas da época, todo o tempo, né, em todas as épocas, existem as pessoas que lutam e deixam, né, esse rastro, né, de luz, né? Uhum. Então, né, mesmo quando elas partem do mundo, elas deixam esse rastro que vai vivendo, né? E aí vem outras pessoas levando adiante, né? Eu acho que é isso que torna assim a vida um pouco eterna, né? Vamos dizer assim, né? Porque você vai passando a bola, né? Em todos os tempos há quem lute. E acho que o artista ele não pode mesmo ser desengajado do momento que ele vive, não pode ignorar as injustiças, não pode ignorar o que não pode ser ignorado, né? Ele tem que ser. E a arte, ela é transgressora, né? Sim. Por si mesma, né? Então, eu acho que admiráveis nessas. Aliás, você falou tantos nomes tão belos, né? Inclusive a Marielle, né?
Grande Marielle. Eu fiz um poema para ela, eu não sei se eu me lembro, eu devia até estar com ele aqui, mas era um poema que dizia assim, chama-se Poema para Marielle, que diz, mas ignorava o algoz, que a tentativa de anular Marielle, estrela em si, constelada, em nada daria em nada. Posto que a estrela, ainda que parecesse assim apagada, seguiria de luz capaz, seguiria brilhando sempre e ainda mais. Que É legal. isso. Que lindo, parafrasear. Que lindo, que lindo. Obrigada. Para arrematar, terminar aqui sobre a Itália, aqui, eu vou ler aqui um depoimento que ela deu para uma entrevista, uma revista, Lê sim. assim no fim da vida, assim já, alguns anos antes dela Sei. morrer, que é muito interessante que ela fala. Não estou arrependida porque o teatro é ainda a única coisa que consegue me absorver e interessar completamente. Eu só me movimento é pelo teatro, ou pela causa do teatro. Tudo mais me é indiferente. Olhando para o passado, vejo que nunca amei ninguém, só o teatro, que me deu muito de sabores, mas não me fez nenhuma traição. Amar a arte é uma garantia, porque é amar acima das contingências da vida. Uma entrevista que ela deu para o Correio do Povo Que de Porto belo. Alegre em 1949. 2 anos Nossa, que belo. 2 anos antes dela falecer. Puxa, que bonito. Que Que bonito, belo. né? Muito, Legal. muito belo. Muito Itália belo. Falsa, seja bem-vinda, presente. Nossa. Presente eterno. Bem-vinda, né? A nossa live Bem-vinda aqui. sempre, verdade. Não podemos É, nunca esquecer é. ela, que vai estar sempre aqui pela história, pela luta dela. É uma mulher Sem fantástica. dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A, Con- É sim. a Conceição Tavares, nossa. Conceição Tavares é uma economista. Grande Nossa. economista, por sinal. Sim. Conceição Teixeira deu aqui colocou aqui um Conceição emoji, Teixeira. gostou da história. Obrigado, Conceição. Que legal. É, Yara, quando você partiu para escrever o seu primeiro livro, lançar o seu primeiro livro, foi uma coisa assim para você, essa experiência assim, foi um livro de contos, né? Foi. O Contos, Hiatus, né? que se chama. Iasis, verdade, obrigado. O Hiatus, Iasis. E ali que você veio a oportunidade de ler, você reuniu os contos, foi pegando os contos que já tinha produzido. Como é que foi essa experiência para você do primeiro livro, assim? Foi de muita expectativa? Sim, não, ele já vinha se formando. Eu sou uma pessoa muito lenta em todos os meus trabalhos. Eu levo muito tempo para formar um livro, para compor um livro, para concluir uma tradução. Eu sou muito, muito lenta. E eu desisti de brigar comigo, porque nessa altura da vida a gente não briga com a gente tenta conviver com a gente com a forma que somos. E já não me desagrada. Quando eu era mais jovem, eu me preocupava, dizia, nossa, Yara, está passando o tempo, você precisa fazer. Hoje já vamos tentando nos adequar, né? E tentar estar em sintonia, né? E perceber, inclusive, que as coisas estão acontecendo para a gente tentar entrar, né? Numa boa onda, digamos assim, né? Com a sequência da vida, das coisas. Então, eu sempre escrevia, né? Aliás, uma curiosidade sobre a Biblioteca Monteiro Lobato, eles, na sala de leitura, o pessoal juntava os nossos trabalhos e formava livros. Então, a gente ganhava o livro, chamava-se edição caseira. Então, o livro ficava na biblioteca, uma cópia era datilografado e encadernado. E a gente ganhava também. Então, imagina uma criança de 8 anos, 9 anos, ter ali as composições dela num livro, todo bonitinho. Isso foi uma coisa muito bela. Aí, ao longo do tempo, eu ia escrevendo. Não pensava em publicar, em fazer. Às vezes pensava, às vezes não, ia levando a vida. Escrevia, mostrava para o Ed, meu companheiro de vida, para os amigos, mandava os contos, enfim. Aí, em mais ou menos lá para, 87, por aí, eu mandei um conto, que é o Copydesk, que está no livro Evoluções, para um concurso de contos, né? E era em São Bernardo do Campo. Isso, ele mesmo. Fantástico livro. Obrigada. E aí eu fiz o Copydesk e mandei o Copydesk para esse concurso. E aí recebi a notícia que eu tinha ganho o concurso, né? Só que o personagem do Copydesk é masculino, e eu falo na primeira pessoa. E depois até o pessoal comentou lá, a gente achou que não tinha nenhuma mulher, porque eram 3 premiados
E um deles eles acharam que era um homem, quando abriram a ficha, era eu. E aí eu fui receber lá o prêmio, e os jurados eram 3 pessoas admiráveis, que eram o Marcos Rey, o Lourenço de Artéria e a Ilka Laurito. 3 pessoas muito lindas. E eu conversando com eles falaram, e aí, você vai fazer seu livro? Eu falei, não pensei nisso. Como não pensou? Não, precisa pensar e tal. E aí eles tiveram um carinho imenso, uma paciência imensa comigo. Eu mandei para eles todos os contos que eu tinha dos últimos tempos, mandei. E recebi deles, assim, muito carinho. E assim, não, Yara, faz e tal. Então recebi do Marcos Rey uma carta da Ilka Laurito, e depois do Lourenço de Aféria também, um parecer sobre os contos, deram sugestões, me apontaram vários pontos importantes, enfim. E aí eu comecei a formar um livro, e formei um livro que se chamou Antes do Outono, que os amigos também fizeram uma encadernação na época, e aí distribuí entre as pessoas queridas. Passou-se esse tempo, lá mais ou menos para 2003, eu mandei um conto para a Agenda Latino-Americana. Não sei se você conhece esse trabalho. É uma agenda, ela é publicada no mundo inteiro, em todos os países. E é o pessoal da ala progressista da Igreja Católica. Os editores eram do Pedro Casaldáliga e hoje o José Maria Virril, né? E assim, as pessoas, todo o trabalho para a Agenda Latino-Americana é voluntário. Então o Galeano mandava textos para a agenda, Mário Benedetti, todo o pessoal das humanidades, sociólogos, teólogos, enfim, ecologistas, ambientalistas, eles mandavam. E é criada essa agenda todo ano, uma agenda mesmo, né, um caderno, com esses artigos dentro. Só que ela tem que ser publicada na língua do país, claro, né? Então, os tradutores trabalham também voluntariamente para a agenda. Então, escolhe-se, hoje é o José Maria Virril, o editor da agenda, os textos são escolhidos, organizados, e aí manda para cada país, e já tem lá os tradutores que trabalham voluntariamente para isso. E todo ano a agenda lança alguns concursos, né? Também no mundo. Então, um dos concursos chama-se Páginas Neobíblicas, que é você pegar um tema, uma parábola, algum trecho da Bíblia e transpor para os dias de hoje. Então eu criei a multiplicação dos pães, que está no Volições, e transpus para o momento de hoje, que seria um almoço comunitário numa comunidade da periferia, né? Aí, o que tem? Como é que vai fazer com toda essa gente? Um traz isso, outro traz aquilo. Eu tenho 5 peixes lá em casa. Eu tenho uns pães. Eu tenho batata. E aí, todo mundo fez o almoço juntos, e essa foi a multiplicação. Quer dizer, juntou um pouquinho de cada e serviu todo mundo, né? E aí eu ganhei, né? Um prêmio da agenda, e era um valor e tal. E eu comentei com a dona Ilka, pessoa que eu amo muito até hoje, mãe do Ed, meu companheiro de vida, né? Ela já partiu. E na época eu disse para ela, olha, eu recebi. Ela falou, e aí, você não vai publicar o livro? Eu falei, não, esse valor é que não dá para publicar o livro. Ela disse, e quanto falta? Eu falei, eu preciso, não, vê lá quanto falta. Eu vi, falei para ela, e ela patrocinou, então, o meu primeiro livro, Hiatos. Tanto é que eu dediquei a ela, né? E aí foi uma beleza. Eu fui na União Brasileira de Escritores achando que eu chegando lá teria uma editora e que o pessoal publicaria, né? Eu muito verdinha, uma escritora muito imatura ainda. Eu cheguei lá e tive a felicidade de conhecer o Caio Porfírio Carneiro, que depois virou um grande amigo, fez o prefácio do Volições, inclusive está aqui, do Hiatos. E o Caio estava lá, ele era secretário-geral da UBE. E eu falei, olha, eu tenho um livro que eu queria publicar. Não, mas a gente aqui não publica, né? Mas o que é o livro? Aí eu dei para ele os contos, ele ficou de ler. Aí leu, gostou, me fez um parecer, inclusive escreveu um texto muito belo, e falou para mim, procura o Dutra, que era o Reginaldo Dutra, do RG Editores. E aí eu fiz a publicação, então, do Hiatos com o Dutra, né? E aí começou toda a história, né? Foi lançado em 2004. Que legal, Yara, que legal, que legal. Foi um presente. Esse livro aqui que também é lindo, por assim dizer. Por assim dizer. Parte de contos maravilhosos. Na segunda parte você faz uma coisa muito bacana, que você volta para os contos, né? Que você chama aqui de ressonância. Isso. Muito legal. Isso. Deliciosa. Que legal. Que legal que você gostou. Podemos dizer que tem um desejo de, vamos supor, de escrever um romance, de ir mais a fundo nas histórias.
Tem isso? Porque você sabe o que acontece? Quando você escreve um conto, aí você pensa, bom, esse foi o conto, ele é um fotograma, né? O romance, podemos dizer que o romance seja um filme, né? E o conto é um fotograma. E aí sempre ocorria, mas e aí? Aconteceu isso no conto, fechou. Mas e se acontecesse outra coisa, né? Então, eu criei na primeira parte todos os contos e na segunda me ocorreu o que seria assim, ressonância. Então, tal personagem terminou assim naquele primeiro conto. E se ele fosse para casa e continuasse a história assim e tal? Então, eu escrevi para cada conto um momento dos personagens, ou de todos, ou de algum, um momento que não está narrado no conto e que foi vivido antes ou depois do conto. Né? Então surgiu isso. Aí eu fiz para cada conto um eco, uma ressonância. Né? Foi essa ideia que surgiu. Que legal. É. Você pensa em escrever um romance? Sim, estou escrevendo também um romance. Estou. Que legal. Sim, Pode adiantar, sim. pode dar algum spoiler ou não? Não dá para falar nada. Pode. Não, é um romance, ele é visto sob o ângulo das crianças, da época da Biblioteca Monteiro Lobato. Ele é narrado por cada uma das crianças, não tem adulto falando. Os adultos aparecem só sob a ótica das crianças. Então, o romance é assim, as crianças contando e aí vai se delineando a história sob a visão delas, né? Esse aí é a estrutura do romance. E aí tem um corte. Todo conto, né? O Ed diz uma coisa, né? Que todo conto é biográfico, não necessariamente autobiográfico, mas não é porque você. E eu digo sempre que no conto você põe algo que foi, mistura com algo que não foi, com algo que você queria que fosse, com algo que você não queria de modo algum que fosse, né? A história vem e você vai colocando, né? Então tudo pode, né? Então, acho que todo conto tem. Claro que tem traços, sim, autobiográficos, mas não necessariamente, né? A arte é muito livre, né? Sim. Ela é muito livre, né? E nós não precisamos nos ater a esta realidade, né? Tem várias realidades. Então, é isso, assim. O romance é isso, visto pela ótica das crianças. E ainda não sei se numa segunda parte seriam as crianças já mais velhas. Ainda não sei. Essa parte ainda não aconteceu. Mas é uma ideia aí. Né? Esperar a história rolar, né? Na verdade. A história, ver que rumo toma, né? Se você solta o barco e ele vai te contando que rota que você tem que seguir, né? Geralmente, eu nem sei aonde vai parar, na verdade. Acho que raramente eu penso assim, vou escrever sobre isso. Não, geralmente eu começo a escrever e aí que eu vou saber onde é que eu vou aportar, né? Aliás, eu li uma entrevista sua que você falou, né? Da brincadeira que você fala do texto, às vezes tem que ir para a gaveta e as palavras se conversarem para chegar num acordo, para poder... Era uma brincadeira que eu tinha com o Caio, né? Assim, às vezes eu levava um conto para ele até brincava dizendo, nossa, Yara, esse conto é tão bom que nem parece que foi você que escreveu. Ele falava. E aí ele fala, parece que fui eu que escrevi. Tá? E o Caio tem um trabalho muito, muito belo também, né? E aí a gente brincava, olha, vamos fazer o seguinte, está pronto, deixa ele dentro da gaveta. E aí as palavras conversam entre elas, resolvem lá as tolices e os vacilos do escritor, né? E elas se ajeitam lá e depois você pega. Aliás, o Cervantes também falava que depois que você criava uma obra, era bom você deixar vários anos antes de levar a público. Né? Mas tem mesmo um tempo, né, de maturação, né? Eu leio exaustivamente cada trabalho que eu faço, eu leio até... Eu acho que você sente quando o trabalho se conclui, né? A gente tem essa percepção, né? Fala, opa, agora chegou, né? E aí vamos, né? E aí quando você faz o trabalho de tradução, de tradutora, né? Que é uma experiência, você tem que trazer uma obra de um outro autor que você tem que captar a essência da escrita, né? Essa experiência que é sempre uma grande responsabilidade, né? Mas também tem aquela coisa do autor que faz adaptação, né? Você já fez adaptação ou sua coisa foi sempre tradução? Não, adaptação não. Eu tentei a tradução. E eu digo que a tradução, ela não é uma questão de fidelidade, mas de lealdade, né? Sim. A obra, né? E é uma coisa... Eu até deixei aqui as novelas exemplares. Foi uma coisa que me aconteceu que eu conto até na nota de tradução.
o espanhol e o português, né, que são línguas irmãs, mas tem lá, né, os falsos amigos, né, que são palavras às vezes idênticas e com significado totalmente diferente. Essa parte a gente já sabe, né? Uhum. Mas acontecia, quando eu ia acessar o dicionário da Real Academia, né, o espanhol ele é online, né, e aí eu digitava uma palavra para iniciar o dicionário. Então, acessava o dicionário e escrevia. E aí um dia eu escrevi a palavra amor, né? E caí. O primeiro sentido da palavra amor, olha só, para o espanhol. Sentimento intenso do ser humano que, partindo de sua própria insuficiência, necessita e busca o encontro e a união com outro ser. Olha a primeira definição de amor para os espanhóis. Nós não temos essa definição no nosso Wise, nem no nosso Aurélio. Nós temos afeição, né, por consanguinidade, ou por amor. Mas esse sentimento intenso do ser humano que, partindo da sua própria insuficiência, busca, né, a realização com o outro, mostra que, às vezes, a mesma palavra, sendo sinônimo, tem um sentido diferente no outro idioma. Né? Então, às vezes, né? Então, aí é uma questão de você ler como sente o povo espanhol, como sente o idioma espanhol, a palavra amor. O segundo significado de amor bate com o nosso, o terceiro, mas esse primeiro nós não temos. Nós não temos essa sensação de que somos insuficientes. Até podemos ter, mas não está no dicionário, não está na alma do idioma espanhol, né? Outra palavra que eu, na época, assim, eu trabalhei, era num conto, diz assim, a personagem diz para o irmão, né? Ela fala, ela faz uma súplica para o irmão dela, numa das novelas, e diz, as palavras dela foram tão eficazes, isso em espanhol, que o irmão cedeu, né? Mas o que ele estava dizendo, na verdade, não era uma eficácia, era uma veemência. Ela falou com tanta alma, e era verdadeiro o que ela estava sentindo, então foi tão veemente, foi tão forte que ele cedeu. Então, às vezes, mesmo que a palavra conhecida em um idioma e outro, o sentido e a cor e o sentir dele é diferente. Então, esse que eu acho que é o grande trabalho de traduzir. Né? Você compreender que mesmo que parece tão igual, tem uma diferença fundamentada. E aí buscar o encontro, a ponte entre esses dois idiomas. Né? Como você vai passar isso para o nosso idioma? Passar para o idioma sem perder a essência da escrita. A alma, Eu digo que a minha vida de tradutora é uma antes e outra depois do Cervantes, né? E, né? Eu não sei se a eternidade tem um fim, mas o conhecimento não tem, certamente, né? Porque você vai aprendendo, né? E então, para mim, foi uma coisa, um divisor de águas, assim. Eu sinto que eu sofri muito também, né? Mas a gente sofre de uma forma diferente quando a gente está criando e está aprendendo. Sim, sim. A gente falou aqui que você traduziu Cervantes, o Castanhon. Você já traduziu uma escritora? Eu estou traduzindo uma ativista, jornalista, ela se dizia educadora, chama-se Martha Harnecker. Ela tem um trabalho muito belo, também não é publicado aqui. Ela foi conselheira do governo Allende, ela era uma ativista muito forte, ela já faleceu, se não me engano, em 2019. Eu estou traduzindo para uma editora chamada Alma Revolucionária. Deve sair, talvez, nesse ano ou no comecinho do ano que vem. E quando você vai traduzir, né, quando você traduz Cervantes, o Castanho, como a gente falou, você passa a sua cabeça, poxa, eu vou ter que estar na cabeça de um homem, essa... Não, acho que... Tranquilo, a literatura universal ainda mais o Castanhon. O Castanhon, ele tem um universo muito próprio, muito rico, né? O Castanhon é um escritor. Eu até trouxe um conto. Posso apresentar um conto do Castanhon? Claro, fica à vontade. Legal. Então, esse livro dele se chama Às vezes Prosa, porque na verdade tem muita poesia nessa prosa, né? E são contos muito diferentes. Então eu estava pensando hoje, falei, o que eu vou levar para apresentar para o Sidney e para as pessoas que estão nos vendo, né? Então, o primeiro conto do livro chama-se A Luz Transfigurada. E ele diz assim: a luz do dia se balançava entre as copas das árvores com a despreocupada exatidão de um equilibrista. E ao resvalar por entre as folhas, produzia uma enredadeira de fogo. As árvores a saudavam, oscilavam a sua passagem,
se inclinavam e pareciam respirar, enquanto faziam uma graciosa reverência à luz que definia a espessura e destacava a ramagem luminosa da copa. Vibrava imóvel, continha silenciosamente o incêndio para espreitar as sombras, filtrava-se líquida por entre as folhagens e em algumas zonas condensava uma bruma fulgurante que banhava os arbustos e os contagiava com sua própria impalpável, dourada consistência. Também o ar se condensava, sua saborosa umidade resultava em um fruto intangível, mas com um aroma que se podia morder, cujos sumos aéreos podiam encher de inocência qualquer um que os bebesse, imateriais e transparentes, e cujas sementes, envoltas nos cristais do orvalho, prometiam o despertar e a ressurreição. Não andava longe a infância do dia. A hora mais frágil da luz acabava de passar e ali estava, intacta e invulnerada, a misteriosa manhã de todos os dias. Os pássaros cortavam o ar sem voar, e o manso relâmpago de suas vozes se enredava na árvore do silêncio e a fazia parecer ainda mais poderosa. Que lindo, que lindo. Bonito, né? Como escreve o Adolfo Castanhon, né? Ele quase que desenha, né? A gente quase enxerga amanhã, né? Essa luz transfigurada que ele fala, né? Esse conto abre o livro, né? É o primeiro conto, né? E aí ele tem muitas facetas, ele tem um lado... Bom, ele tem muitos lados. Ele tem um conto curto de 6 linhas que se chama O Homem da Gelatina. E diz assim: uma vez, um certo vendedor de gelatinas comentou comigo: algumas pessoas vão ao futebol e ao voltar para casa ligam a TV para comprovar se o que viram aconteceu mesmo. Pela manhã compram o jornal e leem para ver se o que está escrito é efetivamente o que viram. Tudo isso os impede de pensar em vender gelatinas. E esse hábito os elimina como meus eventuais concorrentes. Eu dou graças a Deus e não me queixo. É muito bom, né? O Castanhal tem muita coisa. E tem algum outro autor ou autora que você está com uma vontade enorme, você sonha em traduzir, você está paquerando para traduzir, você pensa, tem aí na... Olha, no momento eu estou realizando o sonho de traduzir o Castanhon, que eu terminei, porque assim foi muito tempo. Sim. Por muito tempo eu queria. E eu ia traduzindo ao longo desse tempo. Mas uma coisa é você ficar viajando pela obra, ensaiar uma tradução aqui de um conto, outra ali. Outra coisa é você falar, não, então agora vai ser editado mesmo, e aí entrar mesmo nesse processo, né? Mas ao longo de todo esse tempo eu ia lendo muito, fazendo várias formas de tradução, até chegar na forma final. Então esse era o sonho de traduzir o Castanhon. Que legal. Que está acontecendo agora, né? Ainda bem, né? Que bacana. Vou fazer uma pergunta capciosa agora, Yara. Capciosa? Tá. Aqui no Lições, no conto do Copidesk, né? Esse conto maravilhoso aqui, o nosso tradutor ali, ele é revoltado porque ele recebe muita obra ruim para traduzir e tal, né? Sim. Coisa lá, ele fica desesperado, ele tenta... Ele xinga muito, né? Subverte. Tenta subverter o texto, assim. Você, como tradutor, já passou por uma situação dessa de que pegou um texto, nossa, que texto ruim, eu vou ter que traduzir? Já passou por uma situação assim? Eu passei por essa situação quando eu fazia Copydesk, porque eu recebia as traduções, era uma editora grande, que não era necessariamente uma grande editora, e os textos eram muito ruins, né? Os originais já eram muito ruins, então a gente tinha que copydescar e tentar acertar o texto, né? Mas só isso, não subvertia, assim, não. É que esse personagem, ele é bravo, né? Na verdade, esse personagem via muito, né, em mim, mas não. Ele eu deixei ele fazer, eu deixei. Ele fez o que ele quis, né? Mas eu não fazia, não. Nem faço. Ele tem vida própria, né? O nosso... E tem tem um outro conto, tem esse Copydesk, que é quando ele é Copydesk, né? Copydesk seria um preparador de texto hoje, né? O Copydesk, ele é uma revisão que você pode ir mais além que simplesmente
corrigir e tal, você pode interferir mais no texto. Depois ele passa a ser tradutor, né? E tem um terceiro conto, que é também relativo ao copydesk, que se chama Duda, que é ela também fazendo copydesk e percebendo que o tradutor está subvertendo o texto. Acontece uma ligação assim. Ela começa a perceber que ele está subvertendo e de uma forma que não será perceptível e tal, e aí tem toda uma trama. Faz parte de uma antologia chamada Urbanas, que saiu pela Desconcertos Editora também, cerca de 2 anos Que atrás. legal, que legal. Entrou aqui a Marlene de Favre, grande Marlene de Favre, não sei se você conhece, Yara. Não conheço, Marlene. Ela é aqui de Santa Catarina, é super Oi, escritora, Marlene. historiadora, Opa, feminista, que trabalho legal. fantástico. Vai estar aqui em breve aqui nessas mulheres, daqui a pouco eu falo mais sobre a Marlene. Eu vou assistir, Seja então. bem-vinda, Marlene. Eu já estou virando fã, né, da tabacaria. Já. Obrigado, Yara. Yara, e o Obrigada. teatro? Assim, você está falando que você tem escrevido muito, tem a tradução, os seus contos. Sim. Você falou agora que está com uma dramaturgia para sair, mas a parte de atriz, de diretora, você tem exercido ou está afastada? Não, tenho. Eu acabo misturando um pouco, então eu faço interpretação de alguns personagens, de alguns textos, né? Outro dia mesmo eu fiz uma contação de histórias na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha, que é aqui na Zona Norte de São Paulo também. E aí até apresentei um conto aqui do livro, que se chama Num Dia de Abril, para as crianças. Então, no contar a história, você também trabalha um pouco com o teatro, né? E aí eu apresentei outro dia, agora, na Semana da Criança, né? Então, volta e meia, estou fazendo alguma coisa no teatro, também dando oficinas de teatro, oficinas literárias, né? Eventualmente dirigindo, então, mas assim, com a pandemia eu acabei indo mais para o lado só da literatura e depois porque eu tinha, né? Mas mesmo assim, aconteciam vários saraus, né, online, e aí eu aproveito e puxo um pouco a alma do teatro para ler os contos, né, para interpretar e tal. Eu faço muito isso. Que legal. A Marlene deu aqui boa noite pra gente, deu prazer, Yara. Seja bem-vinda, Prazer, Marlene. Marlene. Que bom, quero conhecer mais da Marlene. Marlene é um grande nome da literatura catarinense, fantástica, viu? Opa, preciso conhecer. Vou mesmo. Que legal. Prazer, Marlene. O que a gente tá falando, você tem quando no teatro, você falou que faz oficina, isso é muito legal, oficina de literária, oficina de teatro, é muito bacana essa experiência. Você faz presencialmente, faz online, como é que é? Você já tem um material pronto? Eu fiz em vários SESC, bibliotecas também, espaços, né, culturais, as oficinas. Eram todas presenciais, né? Agora até eu vou fazer uma gravação de 30 minutos, que foi pelo PROAC, né? Que eu inscrevi uma oficina online que se chama Do Papel para a Cena. Ou seja, você pegar o texto do livro, né? Fazendo até um jogo com o papel no palco e o papel do livro. Então, do papel para a cena, como é que você transpõe essa linguagem para o palco, né? E eu já trabalhava um pouco isso nas oficinas de teatro e nas oficinas literárias, principalmente em teatro. Eu pegava os textos e como é que a gente vai fazer disso uma cena, né? Como que a gente vai transpor para a linguagem do palco isso, né? Então, essa era a tônica, o tema das oficinas que eu dava. E pretendo voltar a dar agora. Que bom, quem quiser entrar em contato, é só entrar em contato com você que sim. rola. E a Yara é fantástica, hein? E também tem o canal do YouTube, que você faz também a interpretação lá dos textos. Isso, que eu apresento os contos. Entra no YouTube, Yara Camilo, que é fantástico, maravilhoso. Isso. Falando em teatro aqui, eu sei ali na entrevista, você tem uma experiência muito legal com Cortázar no teatro, né? com a garotada. Sim. Lá no início da década de 80, né? Um pouco antes dele Cortázar virar estrela. Como é que foi essa experiência com a garotada, falando de Cortázar? Como é que foi essa experiência, Yara? Era um projeto, se chamava Ação Comunitária. E era nas periferias, eu trabalhei na região de Santo Amaro. Esse trabalho, ele era situado na região de Santo Amaro, que é um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo, e na região do Campo Limpo, que também é outro bairro, uma região grande.
E ali em volta de Santo Amaro haviam vários outros bairros. E esse grupo era dirigido por um sociólogo, por sinal chamado Betinho. Não o Betinho, irmão do Enfio, mas um Betinho tão maravilhoso quanto. E então eles entravam, esse grupo entrava na comunidade e procurava quem era vamos dizer, o líder do lugar, né, que dirigia ali as reuniões, que conversava com o pessoal, que tentava resolver os problemas, entrava em contato com as pessoas, propunha uma reunião e ficava conhecendo os problemas do lugar. Naquela época, algumas crianças não conseguiram matrícula na escola, então tinha um grupo de professoras que dava aula para a molecadinha que não tinha conseguido se matricular. Aí não tinha médico, então um pediatra, um ginecologista, um clínico geral, que davam plantão também. Mas aonde seria isso? Então, era feito um mutirão com os próprios moradores e construía-se um galpão imenso. E ali aconteciam todas as atividades. Esse mutirão acontecia nos fins de semana. Havia uma creche comunitária, por exemplo, mães que estavam desempregadas tomavam conta das crianças enquanto as outras mães iam trabalhar. Havia cursos de profissionalizantes para o pessoal que estava desempregado também, então vários cursos técnicos para os pais, enfim, era um trabalho muito bonito. E havia o setor de cultura e lazer. Então eu dava aula de teatro. E a ideia era trabalhar com toda a família. Então a gente trabalhava com as crianças num período, com os adolescentes no outro e com os pais que quisessem participar também do teatro. Então a gente conseguia trabalhar com a família. E nessa época, eu montei um trabalho do Ed, do meu companheiro, do Edson Miller, que se chamava Pingo e Pongo, que era só pantomima, porque o lugar, claro, não tinha acústica. Como é que a gente ia fazer um teatro que todo mundo pudesse ouvir? Então era som e movimento. Como um filme mudo. E aí as crianças participaram. Enfim, foi esse texto. E aí tinha os adolescentes. E na época eu estava lendo Cortázar, eu estava encantada com Cortázar. E aí eu montei as histórias de Cronópolis e de Famas com os adolescentes. E foi uma acolhida incrível, assim, parecia loucura. Não, mas vai montar Cortázar. Mas qual era? Como as crianças perceberam? Os cronópios são os seres livres. Livres, emotivos, eles não falavam sensoriais, mas era isso que eles queriam dizer. E os Famas eram os caras mais sérios, mais práticos e tal. E aí montamos histórias de Cronópolis e de Famas do Cortázar e tivemos uma temporada grande, foi muito bonito. E depois eu levei o Cortázar, aí eu chamei de Cortázar assim, para a Biblioteca Monteiro Lobato. Para um grupo de adolescentes na época, eles todos trabalhavam com pintura, com artes plásticas. E aí a gente montou o Cortázar assim, já incluindo outras obras do Cortázar no texto. Então foi feita uma adaptação teatral e eu fiz muito em cima do laboratório que os próprios membros do grupo faziam, né? Então a gente levava um ponto de Cortázar, improvisava e tal. E aí eu tracei o texto e a gente também levou em várias bibliotecas aqui de São Paulo, em teatros e tal. Foi uma lembrança boa, foi bem bonito. Assim. Que legal. E ali também na entrevista que você deu que você tentou mandar esse material com fotografia. Só que foi bem em cima quando ele estava já... Então, foi assim, né? Naquela época não havia nem celular, muito menos internet, nem nada. E aí Aí um amigo chegou assim, tinha um amigo de uma jornalista que ia entrevistar o Cortázar, que estava saindo de viagem e tal, para entrevistar, para Paris e tal. E aí, você não quer mandar? Então, o que eu fiz? Eu com a meninada do grupo, a gente escreveu para o Cortázar, juntamos fotos, enfim, tudo fizemos um pacotinho e eu entreguei para ser entregue para o Cortázar. Eu gosto de acreditar que foi, de algum modo foi, né? Porque quando você faz um movimento, ele já se completou, mesmo que ele não faça tudo. Mas foi. E aí nunca mais tive contato com a pessoa, então não sei se o Cortázar recebeu ou não, né? Mas a gente gostava de crer que chegou. Em algum lugar chegou, né? Foi para Paris. Algum chegou. Também creio como você que chegou. Oi? Também como você, eu creio que chegou. Se não chegou lá fisicamente, mas chegou no coração do... Exato. Cortázar. Do Cortázar. Porque, inclusive, tem um livro sobre o Cortázar que são cartas. São 30 anos de cartas que ele escreveu para um amigo. Né? E ele fala assim, recebi carta de um pessoal falando dos Cronópolis e Famas. Recebi uma vez. Aí eu pensei, quem sabe o nosso também não chegou, né? E essas cartas ele trocou com um amigo
Deixa eu só, posso pegar para mostrar aqui a capa do livro? É Claro, muito belo. vontade. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Olha, o livro se chama Carta a los Ronquieres. Que legal. Ronquieres essa aqui é uma foto do Cortázar, do pessoal. Legal. Ele é o mais alto aí, né? Não precisa nem avisar, né? E então, era um casal de amigos dele, de Buenos Aires, o Eduardo e a Maria Ronquieres, e ele trocou cartas com esse Eduardo ao longo de 30 anos. E depois a Aurora, que foi a primeira companheira, né, do Cortázar, publicou. Então aqui você acompanha toda a obra dele. Quando ele escreve um conto, ele comenta com esse amigo. Aí ele já, na França, aí ele vai ouvir o Armstrong, que ele adorava. Então tem todo o trajetório dele só nas cartas, só na troca de cartas. É muito bonito, né? E aí ele conta, inclusive, que quando ele escreveu Os Cronópios e Famas, a Aurora não gostou, a companheira dele. Diz que desceu a lenha, falou, não, o que é isso e tal. Aí ele fez lá uma edição, distribuiu de presente, né? Mas ele mandou para a filhinha desse casal, que ele gostava muito, e ela gostou muito. A menininha, ele falou, opa, bom sinal. Então tem várias histórias. Para quem acompanha a obra do Cortázar, assim, que para mim, um escritor dos que eu mais admiro, né? Então foi muito, muito belo ganhar esse livro, né? Com essas cartas. Ele conta, escrevi tal conto, né? E manda para o amigo e tudo. E vai contando também a trajetória dele como tradutor. Você sabe que ele e a Aurora fizeram um contrato com uma universidade, a Universidade de Costa Rica, para traduzir toda a obra do Allan Poe. Né? E aí, ao longo da tradução, ele reclama, ele fala, esse é um autor que não se deixa traduzir, o que está acontecendo? Só que, claro, que ele precisava de dinheiro, né? Lógico, para sobreviver, né? Como todo escritor, todo cronota, né? E aí e aí avisaram para ele, não, é só no final do trabalho. E aí ele ficou num baita de um aperto, né? E te concluíram, mas é considerada a melhor tradução de Allan Poe para a língua espanhola, esse trabalho dele com a Aurora, né? Então, ele conta também das agruras dele como tradutor, é muito bonito. Muito legal, e a Aurora. A Aurora também é uma grande figura, né? E o Garcia Marques, o Gabo, né? Ele, na dedicatória que ele fez para o Cortázar, dos 100 anos de solidão, ele escreve para Júlio Cortázar com admiração e inveja. Aí pergunta, como assim inveja, Gabo? Não, porque o Cortázar ele consegue uma coisa dos leitores que ninguém consegue, ele consegue a devoção dos leitores. Os leitores gostam dele. E é verdade, né? Ele desperta uma coisa de bem-querer, né? Na gente, né? Aí o Gabriel Garcia Marques falava isso, que ele era o único escritor que conseguia que os leitores dele não só admiravam, como gostavam dele, assim, tinham verdadeira devoção por ele. Que legal, que legal. Muito legal essa história, muito legal. E Yara, você fez essa adaptação do conto lá do Cortázar. Dos Você já traduziu peças? Não, ainda não. Peças de teatro? Não. Muita. Nossa, dramaturgia sim, adoraria. Nossa, com certeza. Gostaria muito, sem dúvida. Um autor assim especial que você pensa, que você pensa, esse eu quero traduzir. Tem de cabeça assim algum nome? De dramaturgia assim, não tem. Bom, Lorca já está traduzido inteiro, que eu admiro muito, né? Não tem assim de... Não, mas gostaria demais de traduzir. Traduzir é uma paixão, né? E acho que quando eu estou traduzindo, eu me sinto também criando, né? Você não... Né? E eu traduzi muitas coisas que não eram literatura. E eu sonhava em traduzir literatura, claro. Fiz tradução técnica, né? Mas eu acho que tudo isso foi dando uma experiência, né? Agora eu sonhava mesmo em traduzir obras literárias, né? Que é o que eu amo, né? Fazer, né? Que legal. Com todas as dificuldades, né? O Cervantes que fala na primeira novela, das novelas exemplares, se chama Ciganinha, né? Ela encontra um poeta que dá para ela poesias para ela ler, né? Para ela
declamar em praça pública enquanto ela dança e tal, porque ela é uma personagem assim muito, muito bela e dança muito. E os ciganos, como sempre, eram vistos com admiração e com receio, né? A boa gente ficava meio assim, mas não conseguia não se encantar com toda a beleza da arte deles, das canções e tudo. Então ela decorava e falava as poesias e o poeta disse para ela: você pode falar esse poema para mim e tal? Ela: posso. Agora, o que acontece com os poetas? Tem muitos que são quase mendigos, assim, né? Aí ele diz: não, mas fica tranquila, porque todos eles se acham muito ricos. Eles podem estar passando todas as dificuldades, mas eles se enriquecem, eles se acham muito ricos, perfeito, com a arte deles, com tudo que eles fazem. E é verdade, né? A pessoa está na maior dificuldade, mas tem a criação e, né, tem a arte e dá essa luz, né? Agora precisamos também pensar na parte material, é claro, né? Que é uma coisa que eu particularmente deixo de lado, né? Mas precisa. Oi, Yara, e falando de teatro, eu tenho uma impressão, eu não sei se é uma impressão errônea, você que é mais da área vai ter uma clareza maior, mas eu tenho a impressão que tem poucas dramaturgas. É uma sensação verdadeira ou é uma sensação equivocada minha? Tem poucas dramaturgas, poucas mulheres escrevendo para o teatro. Olha, não tem a Consuelo de Castro, grande dramaturga. Eu acho que até se a gente fizer uma comparação entre homens e mulheres, talvez tenham menos textos, né, femininos, mas creio, talvez sim, né? É um espaço Eu, que precisa mas temos que ter mais espaço para as dramaturgas, né? sim, mas há boas, né? Uhum. É verdade. E no campo da tradução, as tradutoras são mais presentes? Tem muitos, tem vários tradutores, sim. Inclusive, o Cortázar tem boas tradutoras, né? Tinha a Olga Savarri, tinha a Glória Rodrigues, tal, tem gente muito boa, né? Grande Olga Savarri, já falei, já homenageei a Olga Savarri aqui nessas mulheres Já? também. Grande, Já, grande, a Olga Savarri era E impressionante, ela fantástica. traduziu o Cortázar, né? Ela traduziu também, né? Sim. Sim, sim, sim. A Olga Savarri é maravilhosa, tem uma história incrível. Sim, é. Grande, E grande mulher. do grande figura, sim. E do Galeano, o Eric Nepomuceno, né? Que é um grande tradutor também de Galeano, que é outro escritor que eu admiro muito. Mário Benedetti. Nossa, tem muita gente boa, né? Tem Muita. gente. E se fosse dar um conselho para alguém que quer iniciar na carreira de tradutor, quer traduzir, qual o primeiro conselho que você daria para essa pessoa, Yara? Vamos contestar o incontestável, tradutor e traditore. Vamos contestar. Né? É uma busca, é um aprendizado sem fim, mas é apaixonante, eu acho. Eu sinto. Olha, quando você faz algo que você ama, as dificuldades todas estão aí. Mas você sente que você está numa rota que é sua. E eu acho que essa sensação é o que precisa, é essencial. Né? Porque virão as dores, virão sempre. Você fazendo o que você ama ou não, virão os sofrimentos, todas as coisas. Mas eu acho que quando você está dentro do que te é dado, de acordo com o seu ser, com a sua natureza, é melhor. Porque você está onde você deveria estar, de acordo com a sua essência, com a sua natureza. Né? Então é isso que eu diria. Segue o que você sente e sempre aprendendo, né? Eu acho que nunca terminaremos de aprender. Né? Isso é muito bom. Né? Não acaba, né? O campo do conhecimento não acaba. Jamais. Sempre você terá mais a conhecer. Eu acho até que a gente deveria viver pelo menos 800 anos, né? Para começar a aprender o que tem. Né? Verdade, É muita verdade. coisa, né? Você entra num autor, você começa a trabalhar um autor, não acaba. Você vai em outro. São muitos veios, né? Muita coisa para se conhecer. Né? E falando nisso, será que eu posso apresentar um conto? Aqui do livro? Claro, à vontade. Posso? Imagina, Tá bom. à Tá vontade. bom. Vou adorar ouvir. Opa, eu fiquei na dúvida entre a Nora e um conto que se chama Num Dia de Abril, que é justamente
sobre aquelas crianças, sobre o tempo da biblioteca, baseado um pouco nos meus primos, em mim, né? Eu acho que eu vou no dia de abril. É a história das crianças que ouviram falar pela primeira vez sobre Tiradentes na escola e voltaram muito impressionadas, né? Sim. Então diz assim. Aliás, foi essa história que eu contei para as crianças agora na semana da criança. Né? Então diz assim. Com Tiradentes Não ocupando... com ideia não, né? Não, e as perguntas das crianças depois foram muito legais, assim, foi muito legal, porque ao longo, depois eu comento quando acabar o conto, as crianças falam, mas espera aí, você não vai fazer isso não, né? Exatamente o que você me perguntou, espera aí, vocês vão fazer o quê? Eu falei, calma, vamos ouvir, né? Então, tá aqui. Com Tiradentes ocupando todo o espaço da memória, mais a dor no coração por ver um homem tão bom enforcado, ninguém consegue pensar em outra coisa no dia que se finda. A mãe avisa que vai buscar uma trouxa de roupa para lavar, que volta logo, que não façam arte. 4 crianças sozinhas, no minúsculo apartamento, donas do mundo e da liberdade, com a história e Tiradentes tinindo no ar, e tudo se resolve bem depressa. Eu vou ser o Tiradentes. Vai nada. Mas quando a mãe avisa que volta rápido, volta mesmo. Melhor começar logo. Parou ímpar. A breve disputa da vitória a Miguel, que vai logo tirando a camiseta e ficando só com a calça branca do pijama, como Tiradentes naquele quadro que a professora pendurou na porta da sala de aula. Começa o julgamento. Tiradentes é chamado de traidor da coroa. Tiradentes, chamando o juiz de traidor da pátria, diz que só quer a independência do Brasil. Só quer o povo brasileiro livre para nunca mais ser explorado. Tita batuca na lata de leite ninho, tambor que anuncia a pena de morte. Como é que a gente vai enforcar o Tiradentes? Pergunta Lala. Quase ao mesmo tempo, as duas olham para a cortina, que divide o cômodo em sala e quarto, e que Lala recua para um lado. Olham depois para o armário junto à parede, que é alto, mas empilhando os travesseiros sobre a máquina de costura, dá para subir. A corda. Cadê corda para fazer a forca? Aqui, diz Tita, interrompendo a marcha fúnebre para alcançar o puxador da cortina, com pingentes e pompons na ponta. As duas ajudam um orgulhoso e convicto Tiradentes a subir ao armário, ajeitam a corda em seu pescoço, improvisam uma laçada. Tita volta ao tambor, batucando por um batalhão inteiro. Lala, carrasco encarregado de empurrar o condenado de cima do armário na hora crucial, já está a postos. A cama de casal, bem perto da cortina e pesada demais para ser afastada, é o cadafalso perfeito. Tantas vidas eu tivesse, Miguel começa a dizer. Quantas? Lala corrige, imitando a voz da professora. Quantas vidas eu tivesse, tantas vidas eu daria. Tita aumenta o ritmo no tambor. Oh, diz o coro improvisado por Lala e Tita, secundado pelo Cacau, que, sendo pequeno demais para fazer um papel importante, participa de tudo. É povo, é soldado, é juiz. Olha encantado para Tiradentes no alto do armário, pronto para a forca. Queria tanto ser o Miguel nessa hora. Morra, traidor! Morro pela minha pátria! Grita Miguel enquanto Lala o empurra para o abismo de quase 1,5 metros que separa o alto do armário do velho colchão de molas sobre a cama. E morro pelos brasileiros! Com o rosto sardento contraído, esperneia, se debate e o trilho da cortina cede, salvando a vida de Tiradentes. A mãe abre a porta, solta no chão a trouxa de roupa suja e corre para Miguel. Livra-o da corda entre abraços e safanões. Ô, plantação de capetas, a gente não pode sair um minuto que dá nisso. Olhem só essa cortina, eu quero só ver quando seu pai chegar. Vai ficar todo mundo de castigo. Ô vida, meu Deus! Tita, Lala, Cacau e Miguel olham a cortina, o trilho de alumínio que o peso do condenado transformou numa letra V. Calaio, diz Cacau, que aos 3 anos ainda não aprendeu a falar direito. Tita e Lala se olham. Quem poderia adivinhar que o trilho ia arriar daquele jeito? Mas o susto maior está chegando agora, a compreensão das meninas.
Lalinha do céu, se o trilho não entorta, o Miguel ia. Nem fale, Tita, nem fale, foi Deus que protegeu. Ou a alma do Tiradentes. Miguel esfrega o pescoço no lugar do aperto. Dói, Miguelzinho? Pergunta Lala. Dói mais o safanão que a mãe me deu. E a mãe? Qualquer dia eu me atiro daqui lá embaixo e vocês vão ver só. Qualquer dia a escrava aqui, ó, vai ficar livre dessa vida, livre de vocês. A mãe corre até a sacada, todos vão atrás. A mãe reforça a promessa, Cacau chora, as meninas quase choram, mas Tiradentes é mais rápido. Se debruça na sacada, olha o abismo de 12 andares até a calçada e diz: Ih, mãe, se a senhora pular vai quebrar a perna. Em boa hora, Chico chega do trabalho de meio período na farmácia da esquina. Que foi? Que gritaria? Parece casa de doido. É a mãe que quer se matar. E a mãe, quero não, eu vou. A escrava aqui vai pular lá embaixo, vocês vão ver só. E o Tico, pular nada, mãe. Cachorro que late não morde. E a mãe, que não morde o quê, Tico? Eu mordo sim, quer ver? Tico nem responde. Aproveita a confusão para ser o primeiro a tomar banho. Dali a pouco, já pronto para ir à escola, vê a mãe fazendo bolinhos de chuva e rouba um. E a mãe, larga isso aí que ainda não acabei. Espere para jantar com todo mundo. Tico não obedece. Pega outro, faz graça enquanto mastiga. É muito bom. E a mãe, sai daí, mão de gato, mão de gatuno, mão boba. A mãe finge dar um tapa na mão que, rápida, surrupia mais alguns. A imagem de Tico abrindo a porta, descendo a escada de 2 em 2 degraus, olhando para trás e rindo, ficará na memória da mãe que se despede. Vai com Deus. E vê se toma cuidado, moleque. E assim termina. Formou-se este livro, este conto, com incerta precisão, furtando a realidade uma certa ficção. Lindo, muito obrigada. Conto maravilhoso, Yara. Obrigada. Eu quando eu comecei a ler esse conto, assim, eu fui me dando assim um desespero. Como é que vai terminar isso, né? Criança brincando, vai ensinar. Acho até porque eu passei por uma situação semelhante na minha família, assim, meus irmãos mais novos, quando estavam na época da escola, eu estava na escola, eles foram brincar de médico e acharam essas coisas de tempos antigos, acharam comprimido aí no lixo e tomaram e passaram a mão, quase se foram, né? Então. Nossa, rapaz. É uma coisa plantaçãozinha de capetas mesmo, né? Mas terminou tudo bem. Mas foi um susto enorme. Já era pequeno também, mas já estava na escola. Eles ainda não. Foi uma experiência incrível. Mas o conto é delicioso, maravilhoso. Parabéns, Obrigada, querido. Muito obrigada. Você sabe que as crianças, quando eu estava contando essa história, estava contando com outro ritmo, né? Lá na Casa de Cultura, um menininho falou, olha lá o que vocês vão fazer. Aí eu, vocês não vão enforcar o Miguel. Aí eu disse, calma, gente, vamos ver a história. Aí quando finalizou, eles, nossa, então foi muito bonito, foi muito bonita a contação, porque eles foram, eu fui dando um tempo para a gente ir comentando, sabe, a história ao longo do... É muito legal essa interação, né? Fantástico. Sim, que bom. Muito legal. E a garotada é muito, muito genuína nas manifestações, então Sim. Muito legal. Nossa, eles são muito lindos. Né? Aí até quando o Cacau fala calaio, né? Aí um menininho falou, mas ele já falava palavrão? Aí outra criança falou, ele ouviu algum adulto falar. Aí uma menina falou, mas eu tenho uma irmã de 3 anos que fala palavrão também, sabe? Ela fala isso. Aí ao longo da história. É muito legal. Muito legal isso. Não subestime a garotada, né? Nossa, a gente aprende muito, né, com eles. Né? Yara, eu tenho que dar agora uns recadinhos, Yara, para falar da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura, aí de São Paulo. É um trabalho da editora Voz de Mulher, sempre, que legal. Publicando autoras. Ela também começou um trabalho também de tradução. Agora lançou um livro de tradução, duas mulheres traduziram novelas italianas, um trabalho muito bonito. Olha, a Aurora Pinatini é uma das tradutoras, a outra esqueci o nome dela, é Laura,
Desculpa, Laura, eu sempre esqueço o seu nome. A Aurora, eu lembro porque foi eu que fiz a foto da Aurora Bernardini com a Toma Cultura. Está nos Novaes Olha, Aliança. Está até olha concorrendo ao que legal. prêmio Jabuti. Muito legal. Olha que legal. Editora Voz de Que Mulher. bom. E eu também tenho uma parceria com a editora Voz de Mulher, que são os e-books Lê Faz Crescer. São 3 e-books que reúnem textos que Oi? foram publicados no meu blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer. Era uma sessão na qual eu convidava pessoas de várias áreas para contar suas experiências como leitores. Ah, é. Você me falou disso. Prazer de leitura muito legal, a gente conseguiu ter um material muito legal para os e-books, até um trabalho lindo de edição, tá fantástico. É só Que entrar no bonito. site da editora, Ah, eu vou entrar. editoravozdeMulher.com.br e baixar que é de graça, tá lindo os textos, e muito legais. Opa, quero conhecer mesmo. E a Podlec é muito bacana, você vai gostar, Yara. Então, o que eu falo, vale a Opa. pena conhecer o trabalho da editora Voz de Mulher, que tem a Thelma Frente, vale a pena conhecer o canal da Aham. Thelma, que também é psicanalista, escritora, está lançando agora o livro também dela, Conversas e Poetas, ensaio. A Thelma faz um trabalho muito Olha, lindo. E, como disse, está à frente da editora Voz de Mulher. Assim como a Sandra Regina, que está à frente da editora Fênix, faz um trabalho lindo. A Vânia Clara está à frente da editora Sarasvati. tá A falhando um pouquinho o seu Luísa... som aqui. Caiu o som? Oi? Tá me É, eu ouvindo? não estou conseguindo. Agora sim. Ah. Alô? Então eu falei, Ei. a Sandra Regina com a editora Fêminas, a Vânia Clara com a editora Sarasvati, que também são escritoras e Olha, estão formando essas editoras com muito brilhantismo. A Luísa Novaes está fazendo um trabalho muito legal também com a editora Books, que também é escritora. Então eu gosto muito de opa, falar dessas mulheres que estão à frente de editoras, que é muito importante. que Lá legal. no Rio, Eu já no ouvi Rio falar dessas editoras também. tem também no Rio de Janeiro tem a Tereza Roque da Mota com a editora Ibris Livros, que faz um trabalho muito legal. Tem também Uhum. a Silvia Schmidt, que é um trabalho legal com a Livraria Mulheril, divulgando Do também as Mulherismo. Ah, editoras. sim, eu conheço. Conhece a Eu Silvia Schmidt? conheço a Silvana Schmidt, sim, sim. Ela tem um Tem trabalho também dela também. a Zelu Araras, que é um projeto lindo, que é capitaneado Olha, por 2 grandes escritoras, 2 grandes poetas, que é a Marta Cortesão e a Patrícia Cacau, não sei se você conhece. olha, A não, não. Marta Cortesão é amazonense, mas está morando já há algum tempinho na Espanha. A Patrícia Cacau do Olha, Nordeste, são fantásticas, assim. Mora em Fortaleza, puxa, Patrícia Cacau. E elas comandam esse projeto da Zelu Araras, que reúne mais de 100 poetas. Já está olha, para lançar o 3º livro, o primeiro tomo das Bruxas do Ventre a Vida. Já lançaram o primeiro e-book, que era Se Essa Lua Fosse Minha, e depois o Cirandas de Deusas, que está concorrendo também ao Prêmio olha, Jabuti. É um trabalho lindo. Quem quiser que baixar os bonito. primeiros 2 e-books, pode baixar no perfil das Eloradas 2022. Trabalho de acompanha Quero essas mulheres que sim. são fantásticas, assim, vale muito. Sou fã Que demais das legal. Eloradas. Tem também As Conquistas, que é um trabalho muito legal que reúne várias escritoras. Tem lá a Sandra Ah, Godinho, que que em breve vai pena. estar aqui nessas mulheres, a Sabrina Dalbeiro, que está aqui nessas mulheres, a Gisele Boom. Tem também o blog Feminária Conexões, que é da Marta Cortesã, que é lindo. Tem vários escritores escrevendo, fantástico. Olha, Eu também sou um colaborador desse blog. Então acompanha que essas legal. mulheres. Tem Eu também vou, vou procurar. A Carol Tomás faz um trabalho muito legal também no Instagram com as mulheres, Opa, escritoras, divulgando também, muito legal. Tem uma parceria legal com a editora França da Regina. Enfim, essas mulheres fazem um puxa. trabalho legal e vale a pena. Como eu sempre falo, leiam mulheres. Cada vez que uma mulher escreve, uma gema do patriarcado se quebra. Que legal, é Eu verdade. também quero falar que na próxima semana vai ter essas mulheres. Na próxima terça-feira, 1º de novembro, eu vou receber aqui a Sim. Marlene Favre, essa Ah, grande eu vou historiadora, assistir. Que escritora, legal. poeta, feminista, fantástica. A Marlene Favre é fantástica, assim. Opa, quero conhecer um Ela é pouco sobre a professora, Marlene. mas você vai gostar de conhecer a Marlene, é fantástica, assim. Ela Vou. participou, pra você ter uma ideia, na década de 80, de um evento que aconteceu aqui, que ficou Ah, famoso no país, chamado Novendrada, quando o Figueiredo sim, veio aqui para sim. Floripa, e aí tem um monte de gente que foi lá protestar contra ele. Ela participou do Novendrada, Aham. para ter uma ideia. Assim. Ela é Olha, fantástica. que legal. Mulher Que incrível, bonito. Marlene de Favre. Vale a pena conhecer na próxima terça-feira, 1º de novembro, Terça. véspera de feriado. Passou as Sim, às eleições, passou o 19. dia das bruxas, estamos aí. Sim. E Tomara que aconteça o que a 19 horas, gente deseja, né? que a Uhum. gente queira, né? É isso. Sim, Então, todo mundo sim. E convidado. você falou de uma constelação aí, você falou de tantas pessoas, eu quero depois buscar, procurar todas essas mulheres, editoras, esses e-books que você falou, nossa, só falou de gente
Quero conhecer, gente. Alguns nomes eu conhecia, algumas pessoas eu conhecia, mas eu quero conhecer essas que você me vai gostar, falou. você vai Então... orar, Yara. Você vai orar. Claro que vou, com certeza. Quero falar que essa live vai ficar gravada aqui no perfil do Instagram e amanhã ela vai pro canal no Pro YouTube. YouTube. Blog Tabacaria Essas Mulheres, a partir das 10 horas da manhã, tá? Já vai estar lá no Opa! YouTube, lá, entra lá, Tá. compartilhar, comentar. A gente tá fazendo uma transição pro Vou. YouTube. Em breve vai ter material novo lá no canal do Opa. YouTube, Blog Tabacaria Essas Mulheres, tá bom? É isso. Tá Eu quero falar ótimo. também aqui, não posso deixar de falar aqui, do nosso kit Essas Mulheres, Blog Tabacaria Essas Mulheres, que tem a taça em acrílico Essas Mulheres. Ó. Olha, que legal. Eita, que Tem bonito. o kit, tem esse kit aqui, que tem aqui o bloquinho, mais a caneta. Tem uma frase lá que eu sempre falo, né? Cada vez que uma mulher escreve, um ajando para ser casa se quebra, viu? Que bonito. Ele custa R$ 24,90 mais o frete. Quem quiser Olha que participar, bonito. tem interesse, fazer parte dessas mulheres, Ótimo. poder participar, a gente agradece, tá bom? Que legal. Tá Tá bom. bom, obrigado. Então, Yara, estamos chegando no final da nossa live. Sim. Quero agradecer a sua presença, aprendi muito com você, adorei filho. conversar com você. Foi fantástico. Eu Quem também. não conhecia a Yara, sempre tem um que assiste depois a live, viu, Yara? Assiste mais tarde. Sempre tem um Sim. que assiste depois a live, a gravação Sim. depois. Então, para quem está aqui, para quem não conhece a Yara, acompanhe, siga a Yara, que ela é fantástica, tem um trabalho maravilhoso, viu? Obrigada. Muito obrigada. E quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vai ser Sim. um maior prazer que eles me acompanhem aqui nas redes sociais, viu? Que Yara, legal. eu quero Você sabe que eu agradecer quase mais não uma vez. entro no Instagram, mas fiquei muito feliz com a live. Um brinde aqui, eu não estou com copo, mas um brinde de coração. Quero te um brinde a agradecer, você. viu? A nós, né? A todas as pessoas de boa vontade, né? Desse mundo, todo o pessoal que luta pelas artes, pelo humanismo, por tudo que é bonito, por tudo que é belo, né? E eu quero te agradecer muito de coração também por essa prosa, por essa live, por você me falar de tanta gente bonita que eu vou buscar conhecer também. E muito obrigada. E uma boa noite também para quem nos assistiu. E para você um grande abraço, meu respeito, minha admiração. Viu? Sincera. Obrigada, Sidney. O respeito e a admiração é recíproca, Yara. Obrigada. Conhecer mais. Sou grato Eu também. também. A nossa querida. A Brisa, querida. A Brisa Jane, que A mensagem. Brisa. Obrigado, Brisa, Jane. A Yara merece. A Jane. Essas meninas eram da biblioteca, do Timó, do tempo da biblioteca. Que legal, que bacana. Muito legal. Nós nos encontramos lá nos encontros do Timó. Muito belo. Bacana. Ela escreve também? Escreve e trabalha com teatro. A Jane trabalha com teatro também. Bacana. Também é. Vou adorar então, conhecer mais vocês. Parabéns. Obrigada, e eu gostei muito de tudo. Foi tudo bonito nessa prosa. Um brinde a você. Um brinde a você, Yara. Um brinde à Itália Fausta, a todas as mulheres. Sidney. Um brinde. E um abraço. Um abraço. E dia 30, vamos votar com consciência. Não é pinico. Isso, vamos lá. Fake news. É hora de respeito à vida, de amor, não de discurso de ódio. Então, ó, com certeza, com certeza. Vamos seguindo adiante, né? Para respirar. Isso. E ó, um olho na trilha e outro na utopia, sendo a arte nossa estrela e o afeto, o trabalho, a resistência, nossos guias. Vamos seguindo juntos, né? E que o Brasil volte a respirar, né? E volta a respirar, e todas as áreas humanas sejam tratadas com respeito novamente. Sem dúvida, a ciência, tudo. É isso. É como eu costumo falar também, se a esperança existe é porque a arte persiste, né? Então, bonito isso, é verdade. Que a vida volte a ser celebrada, né? Com certeza. Que a vida volte a ser celebrada, né? É isso. Isso. Menos armas, mais livros, mais arte. É isso que a gente mais quer, alma, com certeza. Com certeza. E a gente quer para o bem de todos. A gente não quer
Pra gente, Isso. o nosso bem é o bem de todos, né? É. Porque eu acho que não dá pra gente ficar bem se o outro está mal, não existe isso. Então temos que retomar um senso de coletividade, né? E consciência do outro, né? E mantendo as coisas belas em que a gente acredita, né? Tomara que aconteça o que desejamos, né? Que seja um bem geral, né? É isso que a gente quer. É. Vai acontecer, vai acontecer. Vai. Tá bom. Yara, um beijo, Yara. Obrigado. Um beijo, muito obrigada. Obrigado, viu? Amém. Obrigada Obrigado, por tudo. Tchau, Tchau. então. Até mais. Até mais.